Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a irmã Laila. Bom, eu estou para postar alguns vídeos sobre alguns assuntos que eu já tenho esses materiais há um tempo já, mas às vezes eu não consigo montar o vídeo. E teve umas irmãs que pediu também para me falar sobre algumas coisas. Conforme for dando, eu vou fazendo, tá bom? Que eu tô fazendo por partes os vídeos. Eu vou montando assim, aí depois eu monto um pedaço, faço o áudio, que às vezes eu tenho que ir trabalhar, às vezes eu tenho que fazer outras coisas. E também fazer as coisas de casa, né? E às vezes eu tenho que sair para resolver alguma coisa na rua e eu não consigo fazer. Mas quando eu tenho um tempo assim, eu pego para montar o vídeo, nem que seja por pedacinhos, aí depois eu lanço o vídeo para vocês aí. Bom, e em breve, querendo Deus, eu vou estar fazendo o vídeo que duas irmãs me pediram, né? Eu até anotei, porque senão eu esqueço, que eu já tô ficando velhinha já. Aí eu tô anotando, né? Porque senão eu esqueço. Aí, depois que eu acabar esses aqui que eu já tô fazendo, eu vou fazer esses daí que as irmãs me pediram, se Deus quiser. Amém? Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o sangue. Esse vídeo eu falei num vídeo aí que eu tinha feito, que eu ia falar sobre o Egito e sobre o sangue, que foi também um vídeo que eu falei que ia fazer orações com vocês. Por que eu não fiz as orações? Porque eu não moro aqui na minha casa sozinha. Então, quando eu vou orar, né, eu oro lá no meu canto lá, né? Então, às vezes não dá para mim orar assim em voz, né, em voz alta. Então eu oro às vezes no pensamento mesmo, entendeu? Então por esse motivo eu não fiz as orações, mas quem sabe, né? Mais para frente, quando eu estiver na minha casinha, com fé em Deus, glória a Deus, aleluia. Quando eu estiver na minha casinha, aí eu faço assim orações com vocês. Mas assim, o vídeo do sangue e o vídeo do Egito eu vou fazer, tá bom? O vídeo do Egito são algumas coisas, algumas coisas que eu anotei sobre o Egito, algumas coisas provenientes do Egito, que tiveram ali sua origem ali. E eu vou estar falando sobre isso, tá bom? E hoje eu vou fazer esse vídeo do sangue, que está já atrasado, e eu já tenho outros vídeos para estar postando, mas eu não estou conseguindo fazer. Mas aos pouquinhos eu vou fazendo. Obrigada a você que é inscrito no meu canal. Desde quando eu criei esse canal, você acompanhou desde a parte que eu fazia esses vídeos aqui filmado, né? Vocês me viam aqui, fiz muita live com vocês. Eu acredito que tem muitos aqui do início do canal. Aos que não vai com a minha cara também. Eu também oro por você nas minhas orações. A gente não vai agradar todo mundo, não é? Às vezes as pessoas acham que a gente é muito perfeito, né? Mal sabe elas que somos pó do mesmo jeito delas. Não é perfeito, só que tem coisas que o Senhor, ele instrui a gente. Nem tudo é por revelação. Coisas que é o próprio Deus que vai instruindo a gente e a gente vai aprendendo. Uma irmã pediu aqui, se eu não me engano, foi a irmã Bruna. Eu anotei o nome da irmã porque senão eu esqueço. Acho que é Bruna o nome dela. Pediu para me fazer um vídeo sobre novo convertido, né? Então, depois que eu fazer esses vídeos aqui que já estão aqui no meu celular, os materiais, e anotados no caderno, eu vou fazer, tá? E outra irmã que pediu para mim mostrar minhas vestes. Por que eu não mostrei ainda? Porque eu quero mostrar para vocês os vestidos que eu falei para vocês que Deus me deu os tecidos, lembra? Deus é muito lindo.
que eu falei pra vocês, que eu falei assim, Deus, eu quero tecido, eu quero comprar tecido. Então, passou-se poucos dias, Deus me deu os tecidos, uma irmã que falou pra mim que tinha tecido, um monte de tecido na casa dela, só que os tecidos assim, era tecido de um lugar que não fazia mais, né? Não sei o que aconteceu, mas aí eles não usaram mais os tecidos, né? Aí ela falou, irmã, mas é tecido assim, velho, né? Eu falei, irmã, me dá esses tecidos pra cá. E ele, Deus abençoou que esses tecidos viraram vestidos. Esse vestido não tá pronto ainda, né? Mas assim, eu só vou fazer esse vídeo das roupas. Quando os vestidos estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. É simples, vestido simples mesmo. A irmã fez lá no modelo. Ela me deu umas ideias de modelo e ela fez. Alguns já tá mais ou menos pronto, né? Os outros é os que eu falei pra vocês que não tinha manga, então eu pedi pra ela botar manga pra mim. Só que assim, eu, como vocês sabem, eu não tenho trabalho registrado. Vocês que acompanham meu canal sabem que eu não tenho trabalho registrado. Tudo que eu tenho assim de dinheiro que vem na minha mão foi Deus que me deu. Mas foi Deus mesmo. Não foi ninguém, entendeu? Ou do meu trabalho mesmo, da faxina que eu vou fazer, e eu ganho meu dinheirinho ali, eu tiro o meu que eu tenho que já tirar da obra de Deus e fico com o meu troco, entendeu? E depois teve o auxílio ajudou bastante, mas agora não tem o auxílio por enquanto, né? Não sei se vai ter. Mas enfim, então, assim, tem vez que eu peço para Deus. Na verdade, eu peço toda vez. Vamos falar logo a verdade. Eu peço para Deus assim, que nem na parte do tecido. Eu pedi e Deus me deu. Eu não comprei nenhum tecido. A irmã só entrou com a mão de obra e com a linha. E com o trabalho dela. É claro que ela vai cobrar pelo trabalho dela, né? Só que, é, assim, por exemplo, assim, eu preciso de um sapato, alguma coisa assim. Se eu tiver o dinheiro ou não tiver o dinheiro, eu compro parcelado e pago depois, sabe? Eu vou fazendo assim. As minhas roupas não são todas do jeito que é pra ser. Mas aos pouquinhos Deus vai dando graça, porque assim, é um processo. Você vai mudando um, você vai mudando o outro, você vai mudando o outro, você vai mudando o outro, até quando você tiver ali, né, com algumas pecinhas de roupa para você poder vestir. Porque eu tenho muita roupa ainda que eu tenho que tirar essas roupas, né? Então não é assim de hora para outra que você vai conseguir tirar. E às vezes a pessoa não tem emprego. Então não tem como nem fazer, né? Só Deus mesmo. Então, não se preocupa assim, questão das roupas, porque eu falo por mim. Tudo que eu tenho, irmãos, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo, tudo, tudo mesmo. Gente, é incrível. Tudo, irmãos, que eu tenho foi o Senhor que me deu. Deus usou pessoas, Deus tocou no coração de alguém, alguém chegou na igreja, bateu o olho e me deu. Irmã, tenho isso aqui para te dar, vou trazer. Há pessoas assim que eu nem conheço muito assim, mas me dá. Aí, então, Deus ele é bom. E se você pedir e esperar, ele te dá. Ah, mamãe, não tenho nenhum sapatinho. Não se preocupe, Deus vai te dar o sapato. Às vezes você só tem aqueles tamancão, né? Não tem dinheiro para comprar um sapato. Não se preocupe que Deus, ele é dono de todos os sapatos. Que é o sapato bom, né? Claro. Então, ele vai usar alguém para te dar, ou te dar o dinheiro, ou abrir um emprego para você, uma estratégia. Não sei, abrir uma porta de escape para você poder estar ganhando seu dinheirinho para comprar seu sapato. Às vezes não é nem para você. Às vezes é para o teu filho, para tua filha que não tem um chinelo. Tudo isso Deus provê. Eu não sei a dificuldade de uma mãe, de um pai, porque eu não sou mãe, né? Eu não sei como que é. Eu ainda moro com meus pais, né? Eu sou neném ainda, né? Vamos falar a verdade. Moro com meu pai, né? Então, praticamente eu sou criada pelo meu pai. Deus me cria, né? E meu pai me cria também. Então,
Mas Deus, ele supre toda a necessidade, tudo que você precisar. Se você vê meus testemunhos, se você tá com a cabeça com a cabeça dentro do buraco, se você tá que nem um doido, uma doida aí, pensando que não tem solução, pensando que você vai morrer de fome, que você não vai ter um sapato, ou que você não vai ter condições de pagar sua conta, sua dívida, ou que a sua máquina de lavar deu um piripaque e agora você está lavando todas as roupas dos seus filhos na mão, no tanque, batendo na pedra. Você veja os meus vídeos assim, que está escrito assim, contando coisas, contando algo, provisão de Deus. Esses vídeos aqui tem assim, contando algo, contando coisas, contando alguma coisa assim que eu coloco assim, é tudo coisa que Deus fez. Ou coisa que eu passei, mas que Deus me deu a vitória. Então, meu filho, se você tá assim, cai, mas não cai, morrendo, sabe, achando que você é um desvalorizado, um desgraçado, assim, tipo uma pessoa que ninguém olha, ou que parece que você vai morrer de fome e ninguém vai dar um prato de comida para você, ou que você vai passar o resto da sua vida na prova e não vai acontecer nada na sua vida, ou que você está devendo no banco, não sabe como é que vai pagar, meu filho, se tu quiser, tu escuta esses vídeos. E eu não digo para você escutar para ganhar like, e nem para ganhar inscrito, e nem para ganhar visualizações, porque desde quando Deus converteu meu coração, quando eu criei esse canal, eu até falava, né, dá o like, irmão, dá não sei o quê. Eu dou like em canais pro canal crescer, tipo o canal dos outros, mas eu não dou like nos meus, entendeu? Eu não dou like nos meus vídeos, não. Eu dou like no canal dos outros, tipo vídeo de outro canal eu dou, mas no meu não. Entendeu? Eu baixo o vídeo de outro canal pra mim ouvir, mas eu não fico coisando os meus. Eu não peço inscrito, eu não peço like e eu não peço para compartilhar. Agora, se for no outro canal de outra pessoa, eu dou like e vejo o vídeo. Mas, e comento se alguma coisa me interessar, eu comento. Mas nos meus mesmo, eu não faço. Entendeu? Então, se você tá na lama da lama, se você já entrou nos barros da lama e você já tá assim numa situação difícil, se você quiser, você escuta aí meus testemunhos. É simples, é coisa do dia a dia mesmo que Deus fez. Mas eu acredito que vai te ajudar, vai te falar com você. Mas não é para visualizações, não é para inscrito, porque isso é bestagem, né? A gente não vai ganhar nenhuma visualização. A visualização que a gente tem que ter é de Deus, né? Eu sei que muitos canais pedem, dá o like, irmãos, para crescer, né? Para cada oração. Eu mesmo dou o like. Mas assim, eu não fico pedindo não, porque eu não quero essas coisas não. Aqui só vai ficar quem quiser mesmo. Quem gostar, quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, amém. A outros canais, a outras possibilidades. A gente não tem um rei na barriga. A gente não pode ser egoísta, a gente não pode achar que só a gente que tem canal e os outros não tem canal. Tem um monte de gente que tem canal aí, né? E cada um Deus usa de um jeito. O que não pode ter é divisão. Se tiver divisão, aí o bicho pega, né? Gente, eu já falei demais, vamos lá. Baiano conversa demais, né? Baiano gosta de dormir. O povo diz que baiano é preguiçoso, mas eu não sou não. Acho que eu sou meio de algum lugar diferente da Bahia, porque... Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o sangue. Isso aqui faz um tempo já que eu tô por fazer isso aqui, nunca sai nada. Tenho um pouco de paciência comigo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o sangue. Aqui tem algumas coisas que eu anotei e tem também versículos. Eu vou ter que entender isso aqui que eu fiz, esse bolo que eu fiz aqui, porque isso aqui faz muito tempo que eu anotei, não sei nem como foi isso aqui.
Mas vamos lá. A primeira vez que na palavra de Deus fala sobre o sangue, no caso, não cita o sangue assim, né? Mas há uma morte que é quando Deus ele mata um animal, um cordeiro, e faz túnicas de pele para Adão e Eva. E o próprio Deus foi ali e vestiu eles, né? Ali foi o primeiro sacrifício. Eu vou ver se eu encontro essa palavra aqui para poder ler, porque eu não anotei essa parte. Qual Deus mata ali o cordeiro, né? Para poder fazer aquelas vestidos, aquelas vestes para Adão e Eva. Porque ele estava com as folhinhas de figueira tentando tampar a sua nudez, né? E Deus, ele, como ele é bem inteligente, ele já foi lá e fez logo uma roupa folha grande, né? Botou uma roupinha bem fechadinha, né? Que é pra não mostrar nada. Eu achei aqui, meus irmãos, tá em Gênesis 3, versículo 21, que fala assim, ó. Gênesis 3, 21. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanha aí, para você acompanhando comigo. É um estudo rápido sobre o sangue. E vocês vão entender no final por que eu tô fazendo isso aqui. E diz assim, ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Viu? Porque Deus não queria que eles andassem peladinho. Então Deus já foi lá e botou as roupas neles, né? Quando eles ali estavam no jardim, que eles não tinham comido fruta, eles andavam pelados. E eles não tinham vergonha um do outro, né? Mas depois que eles comeram, aí eles dois ficaram se escondendo ali. Né? E eles já viram que estava nu, foram lá pegar folhinha de figueira. Olha como eles são espertos, né? Para tampar aquele pecado. Mas não teve jeito, né? As folhinhas de figueira iam abrindo brecha entre uma folhinha e outra e dava para ver as coisas, né? Tampando só com a peneira. Depois, nós vemos que Caim, o filho de Adão e Eva, ele mata o seu irmão Abel. E a Bíblia diz em Gênesis 4:10, nós vamos ler também. Gênesis 4:10. Diz assim, ó. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, meus irmãos, ali, né, por Abel, ele oferecer ali aquilo do seu coração para Deus. O seu irmão ali, ele não se agradou daquilo, ele invejou ao seu irmão, né? O seu irmão Caim invejou Abel. E ali ele foi e matou seu irmão, né? Cometeu ali um homicídio, né? A Bíblia diz que o primeiro homicida foi Satanás, que ele foi homicida desde o princípio, né? E ele não se firmou na verdade porque não há verdade nele. E ele só fala mentira porque ele é pai da mentira, né? Então aqui Deus pergunta, né? O que fizeste? O que fizeste? Deus já sabia o que Caim tinha feito, né? E o sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E também o versículo 11, que fala assim, ó. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Depois acontece que Deus, por ver tanto pecado na terra, a corrupção grande do homem, manda Noé fazer uma arca. E após passar o dilúvio, Deus dá ordem a Noé, quando ele sai da arca, sobre o que ele deveria comer. Eu tô lendo assim porque foi o que eu escrevi, tá, irmãos? Eu tô lendo assim porque faz um tempo já que eu anotei isso tudo aqui. Então, quando Deus ele vê a corrupção humana, ele acha, Deus acha graça, Noé achou graça aos olhos de Deus
E ali Deus faz com que Noé venha construir a arca, né? E Deus viu que aquela terra estava toda corrompida e o caminho do povo estava corrompido sobre a terra. Então Noé tinha 3 filhos, ali entrou os 3 filhos de Noé, entrou a mulher de Noé e entrou as noras. Noé não tinha netos ainda nessa época. Então Deus manda ele fazer uma arca, dá para ele ali as instruções, ele vai fazendo, ele betuma, ele faz do tamanho que Deus mandou, da altura que Deus mandou, faz, né, de 3 andares como Deus havia falado, coloca uma janela e Deus manda um dilúvio sobre toda a terra para desfazer toda a carne. Mas ali ele faz uma aliança com Noé, né? E que ele entrar na arca, ele juntamente com os filhos, a mulher dele e as mulheres dos filhos. E ali ele colocasse de 2 em 2 tudo que vivesse, de cada espécie, para entrar na arca, para conservar vivo e dar ordens de tudo que ele tem que fazer. E ali Noé faz conforme Deus manda ele fazer. Então, meus irmãos, eles entram na arca, o dilúvio chega. Essa é uma palavra tremenda. Aí depois de um certo tempo, das águas prevalecerem ali, Deus lembra-se de Noé e ali as águas começam a diminuir. Depois a arca pousa sobre os montes de Ararat. E ali depois Noé, no cabo de 40 dias, ele vai e abre a arca. Ele abre, na verdade, a janela da arca que ele tinha feito. E ele solta um corvo. E depois ele solta uma pomba. E a pomba não acha onde botar os pés. Ela volta para a arca. Porque ainda tinha a água sobre a face da terra. Ela não tinha achado onde botar os pés dela, né? Então ali Noé, sua família sai da arca. E quando eles vêm a sair da arca, Noé ali, ele edifica um altar. E ele toma de todo animal limpo e de toda ave limpa e oferece holocausto a Deus. Então, quando Noé sai, ele oferece isso ao Senhor e o Senhor sente aquele cheiro suave. Imagine Deus sorrindo, né? Feliz por receber esse cheiro suave aqui de Noé, desse holocausto que ele faz. E nós vamos ler aqui em Gênesis 9:4, que fala assim, ó: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, né? Então Deus dá esta ordem aqui, que o sangue é vida, e não era para comer a carne com sangue. Deus deu esta ordem aqui para Noé. E também nós vamos ler aqui em Deuteronômio. Vou procurando aqui porque vou procurando aqui na Bíblia. Acho que é Deuteronômio 17 que eu anotei aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deuteronômio 17. O 10 e o 11. Deuteronômio 17, 10 e 11. Fala assim, ó: e farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolheu o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem, conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, de tudo aquilo que Deus havia dito a Noé, Noé guardou, Noé fez. Ainda que parecesse uma loucura construir uma arca daquele tamanho, daquela largura e daquela altura, num lugar onde não tinha água ali, né? Não tinha uma água tão grande para poder botar aquela arca dentro. Não tinha um guincho para puxar aquela arca para jogar dentro da água. Então, somente Deus para mandar tanta chuva para poder levantar essa arca do chão. Mas Deus, quando Ele fala, Ele faz, né?
Então, Deus diz a Noé que o sangue é vida. Em Levítico 17:14. Eu vou ler para vocês aqui. Não vai estar escrita essa parte, né? Que Deus diz que o sangue é vida, mas a gente sabe que o sangue é vida. Aqui em Levítico 17:14. Eu mesmo não como nada com sangue. Assim, coisa sanguenta, com sangueira assim, eu não como não. Não como nada assim. A palavra diz pra gente comer tudo que se vende no açougue, né? E eu vou lá no açougue, eu como de tudo que tem lá. Tudo que for gostoso que tiver lá, eu como. Só algumas coisinhas assim que eu não como mesmo, que eu sou enjoada. Levítico 17:14. Fala assim, ó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E nós vamos ler também aqui em Levítico 19:26. Levítico 19:26 fala assim, ó. Não comereis coisa alguma com o sangue. Não agorareis, nem adivinhareis. Em 1 Samuel 14:32, vamos ler aqui. 1 Samuel 14:32. Diz assim, ó. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Foi quando Saul fez aquele voto atrevido, ousado dele, né? Que Saul era cheio de ousadia. Ele foi lá fazer esse voto aqui e o povo tava com fome, né? O povo foi logo, lançou logo aquele despojo todo e começou a comer. Começou a comer e comeram com sangue, degolaram as coisas no chão ali. O povo comeu logo ali mesmo, no chão mesmo. Comeu com sangue, com tudo. E Deus tinha falado que não era para comer com sangue. Então, e aqui eu vou ler também no 35 de 1 Samuel 14, que fala assim, ó. 1 Samuel 14, 32 e 35. Eu vou ler aqui o restante do 33 em diante, que fala assim, ó. Eu anunciar a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Tá vendo? É um pecado contra o Senhor. E disse: alevosamente procedestes, trazei-me aqui já uma pedra, uma grande pedra. Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo, e diz-lhes: trazei-me cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui. Ou seja, ele tinha botado aquela pedra lá para o povo degolar os bichos lá, né? Para não comer no chão ali e não comer com sangue. Porque eles degolando em cima da pedra, o sangue ia escorrer, não é? E comer e não pequeis contra o Senhor. Mas aqui não foi culpa nem do povo, foi culpa dele mesmo, né? E não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Nossa, vocês percebem, irmãos, não saindo da mensagem aqui, mas vocês percebem que Saul, ele fazia as coisas, ele só fazia as coisas por impulso, assim, né? E depois ele ia tentar dar um jeito de levantar um altar. Ele ia tentar dar um jeito de pedir para Samuel honrar ele entre o povo. Ele ia dar um jeito de oferecer um sacrifício. Mas tudo, Saul metia os pés pelas mãos. Tudo era sem direção, né? Então, Saul fez um voto ali. Eu vou continuar depois, porque agora não dá nem para continuar por causa do barulho. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vou dar continuidade aqui.
esse conteúdo que eu estou postando sobre o sangue. Bom, nós vamos ler aqui agora em Atos 15, 20 ao 29. Atos 15, do 20 ao 29, que fala assim, ó. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés tem os tempos antigos, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreverem o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Aqui, alguns do povo que tinha descido da Judéia ensinavam o povo que, se não se circuncidasse, não poderia se salvar. E ali Paulo e Barnabé, eles vão a Jerusalém para falar sobre aquela questão. E ali, após Pedro falar, Tiago toma, a palavra, começa a falar. Glória a Deus, no versículo 19 de Atos 15. É bom você ler desde o início, se você quiser meditar, que você vai entender mais a história. Você vai entender o que é dito por Tiago, O que é dito por o servo do Senhor, que ele se abstesse do sangue, da carne sufocada, da fornicação e das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lembro quando era criança que quando lá na Bahia matava a galinha, havia um corte no pescoço da galinha, E ali era derramado o sangue da galinha tudo. A galinha ficava ali derramando sangue. E depois de tirar todo aquele sangue, aquela galinha, a gente vinha a comer aquela galinha ali. Depois cozida, a gente vinha a comer. Os testemunhos de Jeová, eles usam também este versículo aqui para não receberem sangue, No caso de uma transfusão de sangue, a pessoa está precisando do sangue, ela sofreu um acidente, alguma coisa assim, e eles não doam sangue. Então eles usam isso daqui para não doar o sangue, mas aqui não está falando de doação de sangue, Aqui era uma coisa que o Espírito Santo colocou por gentios, Para que eles não viessem precisar a se circuncidar. Porque os irmãos aqui, alguns irmãos falavam que se eles não circuncidassem a carne do prepúcio, eles não poderiam se salvar, mas a circuncidação que Deus queria também é a circuncisão no coração, E aqui o Espírito Santo vem usar o seu servo para que não fosse mais encargo sobre o povo, mas que eles ali viessem apenas dizer aquilo que Deus estava mandando eles falar. Então eles foram lá em Jerusalém, conversaram com os irmãos e ali foi tomada a decisão. E depois isso foi lido diante de outros
membros de outros discípulos, de outras pessoas. Eu particularmente não como assim, carne nadada de sangue. Tem pessoas que comem, né? Carne nadada em sangue eu não como, não. Eu pego ali, a carne você vai comprar no açougue, né? Você vai comprar sua carne, uma carne bovina, um exemplo, uma 100, você vai comprar. Você vai... Tem pessoas que lavam, outras pessoas não lavam, não sei. Mas você vai fazer lá a sua carne, você vai temperar, você vai comer. Há algumas questões, as pessoas falam a questão do peixe. Eu acho que isso não tem nada a ver. Porque umas pessoas falam assim, eu vou ter que pescar o peixe, porque o peixe, ele sofre asfixia, né? Tipo assim, eles são asfixiados. E no caso também do peixe da sardinha, né? Colocar naquela latinha. E, e outros são embalados, tipo a vácuo, vamos botar assim. São asfixiados, nossa, palavra difícil. Asfixiados naquele negócio, né? E diz assim, vai pescar o peixe que é melhor você comer. Realmente, você tiver um lugar para você ir pegar o peixe, né? É bom você pegar você mesmo. Além de você ir pescar, que é uma coisa que eu acho que é interessante, você ir lá, né, tirar um tempinho para você ir pescar um peixe para você comer com a sua família. Se você tiver um lago na sua cidade ou algum lugar que você possa estar indo pescar, é ótimo. Mas se você não tem, você vai deixar de comprar um peixe numa peixaria ou numa feira para você comer? Eu não vou deixar. Só se fosse uma coisa assim que o Senhor falasse assim, não come peixe, né? A gente sabe que os discípulos, eles eram pescadores. Então, eles iam lá, pescavam o peixe, eles comiam, acredito que eles vendiam o peixe e eu acredito que os peixes que eles vendiam não ia ficar o resto do dia inteiro vivo, porque o peixe fora d'água, como é que ele vai ficar, né? Então, eu acredito que eles vendiam aquele peixe, não sei de quanto em quanto tempo, não sei quanto tempo que demorava, mas eles eram pescadores, era o trabalho das mãos dele. Acredito que eles chegavam para vender aquele peixe, que ele sobrevivia daquilo, né? Então, eu compro meu peixe. Eu não tenho costume de comer peixe assim, mas se for para eu comprar um peixe, eu vou comprar, não tem problema nenhum. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. É simplesmente você, tipo aqueles passarinhos, né? Tipo assim, meus parentes, eles matavam muita caça. Hoje eu não sei se ele ainda continua matando assim, mas lá na Bahia tinha uns lugares lá, tipo no Riacho, ou algumas caatingas assim que eles iam, tipo, eles iam caçar em alguns lugares, né? Uns maridos de umas tia minha, assim, eles, eles iam caçar nos lugares assim, eles matavam os bichos, né? Mas assim, tipo, pombinhas, outros tipos de passarinhos e tudo. Só que assim, quando eles matavam assim, tipo, às vezes alguns matavam com badog, né? Que chama de estilingue, algumas pessoas chamam de estilingue, lá chamam de badog. E outros era tipo na caça mesmo. Na caça mesmo, com arma. Outros eles armavam arapuca e pegavam o bicho. E ali eles matavam o bicho e eles tiravam o sangue do bicho. Eles não deitavam o sangue e comiam o bicho com sangue e tudo, entendeu? Limpava, né? O bicho tem que abrir, tem que limpar e tal. Mas não comia aquele bicho com coisas. Tipo, comia lá também tatu, peba, outros animais mais que tinham, né? Eu nunca comi, que eu nunca gostei muito disso. Eu acho que eu já comi as pombinhas, assim, um pedaço, mas eu nunca gostei, assim, de comer bicho assim. Por mais que não tinha o sangue, mas eu nunca fui de ficar comendo, não. Então, a galinha ali, algumas pessoas falam da questão da galinha estrangulada na parte caseira, tipo a pessoa que vai matar a galinha, mas você tem que derramar o sangue da galinha, você vai bater a faca no pescoço, né? Você vai fazer um furo, não sei como é que eles fazem. Eu não lembro direito como é que minha avó fazia, mas eu sei que era no pescoço. E ali depois o sangue ficava escorrendo, 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 escorrendo. E depois você ia tratar a galinha, você ia pegar, botar na água quente, pegar pelo pé, enfiar dentro da água. Ela já estava morta. E depois você ia despenar a galinha. E depois você ia, né, passar a faca nela para limpar o que tinha que limpar e abrir para limpar por dentro, para tirar a sujeira, para deixar
tirar aquilo que você aproveitar de dentro e, e depois saborear a galinha, né? Então aqui Deus estabeleceu isso aqui, o Espírito Santo, né, falou com os seus servos a respeito disso aqui, do sangue. Eu vou continuar aqui com vocês. Aqui, né, o servo de Deus, Tiago, ele fala assim, para não se contaminar com as coisas sacrificadas aos ídolos. Para não se contaminar. Foi o caso ali de Daniel, que ele não quis se contaminar com aquelas iguarias do rei. Eu vou ler para vocês aqui, vou procurar. Daniel. Essa parte aqui de Daniel não anotei, mas eu lembro aqui que eu já tinha feito esse vídeo aqui antes, essa parte, mas o vídeo não gravou, não sei porquê, mas eu tô fazendo tudo de novo. Aqui em Daniel 1, Daniel número 1, Daniel capítulo 1, ele chega ali, né, ele chega na Babilônia, onde Nabucodonosor, o rei, estava sobre aquela cidade. E ele era ainda um jovem, né? E ali o rei, ele pede para que pegasse, né, os jovens, assim, que não houvesse nenhum defeito, boa aparência, e colocasse diante dele para assistirem no palácio do rei, para que ensinasse a ele as letras, a língua dos caldeus e tal. E ali o rei vem e determina uma porção diária daquelas iguarias dele, do vinho que ele bebia, e ali eles fossem mantidos durante 3 anos. Só que, assim, dentre esses jovens, tinha ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram aqueles 3 jogados, né, na fornalha de fogo ardente. E Daniel, como ele tinha um costume, por ele ser um hebreu, por ele ser um israelita, ele tinha um costume, né, pelo que ele aprendeu dos seus antepassados, aqueles ritos judaicos de não se contaminar, de ser separado das coisas do mundo. Ele propôs no coração dele não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com vinho. Muitas pessoas dizem que isso aqui foi um jejum de Daniel. Eu não acredito que isso aqui foi um jejum de Daniel, porque aqui não fala que foi um jejum. Daniel vem jejuar aqui na frente. Se você ler os próximos capítulos aqui, você vai ver que ele vem em jejum e oração. Mas aqui ele propôs no seu coração não se contaminar. Quando você vai jejuar, é sem comer, é sem beber. Por mais que seja pouco tempo, 1, 2 horas, não sei quantas horas você vai fazer, mas ali são um momento que você vai se abster de comer e de beber, né? E Daniel aqui, ele não deixou de comer, ele comeu os legumes, mas isso aqui não foi um jejum que ele fez. Isso aqui ele só propôs no seu coração não se contaminar. Porque Nabucodonosor não servia a Deus, ele tinha seus ídolos, ele tinha o seu Deus, ele tinha os seus deuses. Aquele povo tinha os seus deuses, e você veja que havia muitos jovens ali, mas só esses 4 aqui que se absteve de se contaminar. Daniel, ele colocou no seu coração e ele não fez aquilo que era para ser feito, né? Que era determinado. Então ele ali, Deus usou aquele homem, né? E aquele homem achou graça, porque Deus colocou no seu coração. E Daniel, quando Daniel faz o pedido que não queria se contaminar, o homem, o chefe dos eunucos, ele teve medo de morrer por causa de desobedecer o rei. Mas Daniel falou para ele que experimentasse durante 10 dias, a partir daquele dia, que se ele experimentasse durante 10 dias, que desse somente a eles ali legumes e água. Então, meus irmãos, Daniel não estava em jejum, porque Daniel ele estava bebendo água e ele estava comendo legumes. Aqui só foi uma coisa que Daniel propôs no seu coração, de não se contaminar. Porque ele sabia o que ele tinha aprendido dos seus pais,
E ele também sabia a procedência e como era aqueles alimentos a quais o rei bebia e a quais o rei se alimentava, que eram tipos de comida de todo tipo que você pensar que havia ali naquele local. E como ele tinha os princípios bíblicos, os princípios de Deus, como ele seguia as ordens do Senhor, ele não ia se contaminar com aquilo qual Deus não deixava, qual Deus não permitia. Talvez ali tinha carnes imundas aos olhos dos israelitas e Daniel não queria se contaminar, né? Então, ele permitiu aqui, porque Deus fez com que aquele homem achasse graça com Daniel, achasse graça a Daniel, e ali ele veio a permitir, ele veio a consentir, experimentou eles. Ali no final dos 10 dias, aqueles rapazes, o Daniel e seus 4 amigos, eles apareceram ali com um semblante muito melhor do que estavam mais gordos de carne do que aqueles jovens que comiam as iguarias do rei. Né? E ali o despenseiro veio e tirou aqueles alimentos. Então isso aqui não é um jejum. Isso aqui não foi um jejum que Daniel fez. Né? Isso aqui só foi algo que ele colocou no seu coração e Deus contemplou o seu coração e deu graça aos olhos do eunuco para que o eunuco não desse ali as iguarias do rei. Mas aqui mais para frente, depois do sonho do rei que Daniel interpreta e começar a ver todas aquelas lutas, aquelas provas, que Daniel ele vem abrir um jejum diante do Senhor, ele vem e em oração aqui, ele vem diante do Senhor, em oração e jejum, você pode ler e você vai ver a diferença, né? Que ele chega ali diante de Deus em jejum e oração. Isso aqui não foi jejum, né? Isso aqui foi um pedido que ele pediu, que Deus contemplou e fez com que o homem achasse graça diante de Daniel, porque Deus era na vida dele. Então, essa parte está explicada. E nós vamos ler aqui também, né? E também fala da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Isso nós vemos também em Levítico 3,17, essa parte do sangue, né? Eu vou ler para vocês aqui. Levítico 3,17. Eu não sei como que vai ficar esse áudio, porque eu tô gravando no fone. Levítico 3,17. As pessoas falam assim, ó, vou fazer um jejum de tomar refrigerante, mas a pessoa vai comer um pedacinho de carne, a pessoa vai comer uma cocadinha, a pessoa vai comer um cuscuz com leite. Só vai deixar de tomar refrigerante, mas ela vai tomar outra coisa. Tá errado. Não existe jejum parcial. Jejum é jejum. Jejum é sem comer e sem beber. Quando Esdras ele recebe a ordem de ir para Jerusalém, e para ele conseguir passar por aquelas adversidades, qual que ele tinha que passar, que eram os inimigos no meio do caminho, as dificuldades que ele teria para sair de onde ele estava para chegar em Jerusalém, ele abre um jejum diante de Deus em humilhação, para que Deus viesse dar sabedoria e estratégia, que Deus viesse pelejar por ele. Esdras, ele ficou sem comer e sem beber. A palavra de Deus fala ali também, naquela parte que Jesus ele está ali sem comer e fala assim, e teve fome. Mas isso não quer dizer que ele não teve, que ele bebeu água, ficou bebendo água lá e só ficou com fome. É só a questão que falou assim, e teve fome. Então ele estava sem comer e sem beber, ele estava em jejum total. Ele se absteve total, né? Quando Paulo ele ficou ali cego aqueles 3 dias, ele estava em jejum. Ele ficou em jejum. Ele não comeu e ele nem bebeu. Entendeu? Não comeu nem bebeu. Mesmo que você venha fazer um jejum pouco, pois por algum motivo eu sei,
Mas se você faz esse jejum sem comer e sem beber. Eu vi uma vez a irmã do canal de ficar falando assim. Uma vez que ela veio pregar aqui, a irmã Solange, ela veio pregar aqui em Carapicuíba. E eu fui nesse culto. E ela citou um exemplo de uma irmã que ela jejuava, tipo assim, eu não sei como que era direito, assim, mas ela comia alguma coisa no jejum, mas é porque ela não tinha entendimento, ela não tinha sabedoria. E a irmã, quando essa irmã foi falar com a irmã Solange, que ela jejuava desse jeito, eu lembro que a irmã falou assim, amém, irmã, amém, amém, irmã, tá ótimo. Tipo assim, a irmã não falou pra ela assim, você não pode fazer esse jejum, porque esse jejum não é, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, barrando a mulher de fazer o jejum, entendeu? Aí com o tempo, a própria irmã tirou. E hoje ela já não faz jejum comendo nada, né? Se você faz o jejum assim, talvez esse exemplo sirva para você, né? Talvez você aprendeu assim, talvez você aprendeu assim, ou talvez você faz assim porque você acha que algumas coisas você não consegue tirar. Vamos botar um café ou algum outro alimento que você é apegado ali. Mas você pode acontecer com você o que aconteceu com essa moça, que a irmã falou. Que ela veio depois de um tempo a sentir mesmo, eu acredito que o próprio Deus tocando seu coração para que ela viesse a tirar o alimento. E ali ela começou a fazer o jejum sem nada, sem beber e sem comer. Vou entrar aqui numa parte também. As pessoas falam de vários tipos de jejum. O horário do jejum é X, o horário do jejum é X, o horário do jejum é X. Antes as pessoas perguntavam para mim, que hora que eu abro o jejum? Que hora que eu abro o jejum? Fulano falou que não pode isso. Fulano falou que não pode assim. Fulano falou que não pode. O jejum é você e Deus. Eu quero abrir o jejum 8 horas e entregar 5 horas. Eu quero abrir um jejum 7 horas e entregar meio-dia. Eu quero abrir um jejum de 8 horas e entregar meio-dia. Eu quero abrir um jejum de 0 hora e entregar 6 da tarde. Eu quero abrir um jejum, não sei o que. É você e Deus. É você e Deus. Mas eu não vou fazer porque eu tô dormindo. Realmente, um momento que você tá dormindo. A não ser que você venha fazer o jejum. Você, vai levantar 3 horas da manhã. Você já vai ficar acordada de 3 horas da manhã para você orar. Eu não entro muito nessa questão de jejum, não, porque isso dá muita briga, entendeu? Então, teve uma pessoa uma vez que me perguntou, eu até comentei num comentário aqui, em algum vídeo meu, que eu não lembro qual foi, a respeito do jejum. Eu coloquei lá horário tal, é bom você fazer horário tal, 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 tal. Mas se hoje a pessoa vir me perguntar, vou fazer jejum de que horário? Eu falo, você faz o jejum que você quiser. Porque ali vai dar briga, porque a pessoa vai ir ali no outro canal, no outro canal, no outro canal, no outro canal, perguntar para todo o Brasil, a Noruega, o universo inteiro, para perguntar o horário do jejum. Você faz o jejum quando você acordar, você acordou? Abre o jejum quando você sentir em seu coração, se você quiser botar um horário, se você não quiser botar um horário. Eu não quero determinar horário. Então faz lá até o tempo que você quiser. O negócio de determinar horário é porque às vezes você fica naquela agonia de entregar o jejum. Mas ali você abre o jejum, quando você sentir de entregar o seu jejum, você vai lá e entrega o seu jejum, entendeu? Então, eu não fico falando de horário de jejum para ninguém mais, não. Eu deixo a pessoa lá, faz o seu jejum do jeito que você quer, somente se abstendo de comer e de beber. Tenha um propósito, um objetivo de fazer o seu jejum. Deus, eu quero fazer esse jejum pela minha vida espiritual, ou por uma causa, não sei que você tá, uma peleja que você tá, ou por alguma coisa sua com Deus mesmo. Você quer fazer um jejum? Você faz. Entendeu? Porque às vezes as pessoas pegam um gancho para caçar uma briga com você. Entendeu? Elas querem, às vezes, ao invés da palavra de Deus, ela servir para ajudar, ela vai servir ali para você caçar uma confusão, porque eu nunca vi uma pessoa que gosta de caçar confusão que nem uns crentes. Eu fico assim, indignada. Como eles gostam de caçar uma confusão por causa de uma bestagem, sabe? Não que isso seja uma bestagem, o jejum. Mas eu digo assim, a pessoa leva aquilo como uma coisa tão besta, que ela sai ali procurando confusão com todo mundo. E vai procurar todo mundo o tipo de jejum e sai falando de todo mundo. Então, eu não falo, mas eu não fico falando mais horário de nada para ninguém. Eu faço meu jejum do meu jeito, fulano faz do seu jeito, que Deus venha receber, o importante é que Deus receba.
Se Deus não receber, aí é você que tem que consertar com Deus. Mas você faz o jejum, meu pastor me ensinou assim, então sem comer, sem beber, tá tudo certinho, é um propósito, é alguma coisa assim, então faz. Se você faz do jeito que essa irmã fazia, com o tempo, o próprio Espírito Santo de Deus vai te tirar dessa situação de você ainda comer e você vai fazer o jejum como Deus quer, entendeu? Mas eu não vou entrar nessa questão de jejum aqui, porque não é esse o foco, né? Então, vamos continuar aqui, ó. E o sangue, né, em Levítico 3,17, que eu não li ainda, que fala assim, ó: Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis, né? No livro de Gênesis 37 e 31 também fala. Vou ler também para vocês. Livro de Gênesis 37 e 31. Sabe uma coisa, meus irmãos, antes de eu ler aqui que eu vou falar para vocês? Tem pessoas que elas querem ser mais sabidas do que os outros. Tem pessoas que elas querem ser mais sabidas do que os outros. Eu vou falar uma coisa pros irmãos. Deus, eu vou falar de mim. Deus, no meu caso, Deus não me permitiu fazer teologia. Quando eu fui para fazer teologia, uma vez eu estava tendo um curso, um negócio de CFO aqui, e eu não queria ir, mas assim, eu fui sem querer, para falar a verdade. Então era todo sábado, e eu perguntei para Deus, né, Deus, eu não estava sentindo de fazer aquele trem, sabe? Falei, Deus, eu não quero fazer isso, mas eu não quero te entristecer, Deus. Mas eu não estou querendo fazer esse trem aqui, meu pai. E o próprio Espírito Santo falou para mim, usando uma pessoa, falou assim, ó, tudo o que você precisa saber, eu vou te ensinar. Então, assim, irmãos, quando eu vou pregar, eu não vou buscar nenhum esboço bíblico. É uma coisa que eu te falo. Quando tu for comprar uma Bíblia, tu não compra a Bíblia com esboço. Não compra, não. Tu compra uma Bíblia assim, sabe, aquela ACF antiga, ou uma King James 1611, aqueles escritos mais fiéis, sabe? Você compra essa Bíblia, porque essas Bíblias NVI, tradução de linguagem de hoje, nova versão, essas Bíblias assim, eu não tenho aconselho a comprar, não. Porque essas Bíblias, elas comem muita coisa. Eles comeram muitas palavras. Então, você compra aquelas Bíblias mais antigas, pesquisa, dá uma pesquisada assim. Bíblias antigas, Bíblias das versões mais antigas, essas mais antigas melhor. Não compra a Bíblia com esboço, porque às vezes você, tipo assim, vou botar um exemplo aqui, Jacó teve tantos filhos, não sei o que, não sei o que. Aí, às vezes você vai pregar, aí você vai ler aquela parte de Jacó todinha, Deus te dá aquela parte ali, por exemplo. Aí você termina de ler e tem um esboço embaixo, aí Jacó não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ali já tá te dando tudo de um homem que talvez nem foi inspirado por Deus para botar aquilo ali, porque a nossa inspiração é o Espírito Santo que tem que dar. Então você leu ali, Jacó teve tantos filhos, aconteceu isso na cabeça de Jacó, na vida dos filhos dele, e às vezes Deus te dá uma palavra ali, dentro daquele texto. Deus revela para você algo dentro daquela palavra. Então, você não precisa buscar esboço. Uma coisa que eu falo para vocês, quando vocês for ler a palavra assim, vocês não vão procurar estudo, tipo no Google. Oséias 7, vamos botar Oséias 7. Aí você vai lá no Google, tem um monte de esboço, tem um monte de pessoas que já colocaram o seu texto lá. Eu não te aconselho a fazer isso, não. Por exemplo, o que é que eu faço? Eu leio a palavra e eu leio todas as referências da palavra. Quando tem uma palavra que eu não sei o que significa, eu vou lá e procuro dicionário. A palavra tal significa o quê? Eu já entendi que essa palavra significa isso. Então, eu já continuo o texto. Eu faço assim, mas eu não vou lá buscar um esboço do pastor X, o Y, o H, o F e o G. Fulano falou isso. Assim. Não. O Espírito Santo é quem te dá a revelação daquela palavra. Agora, se você não vai pregar e você gosta de acompanhar um site de uma igreja ou de um pastor, que é um pastor de Deus e tal, que teve ler um estudo e tal, você pode ir ler o estudo, sendo que aquele homem
é um homem de Deus, um homem que o Senhor usou naquele momento ali, tudo bem, é mais um aprendizado, né? Você vai aprender, mas assim, para você pregar, eu não te aconselho a fazer isso, não. Porque eu nunca senti que é de Deus isso aí, de você for pregar e for procurar esboço na internet ou alguma coisa na internet para você poder pregar. Tipo assim, você precisa saber um significado de uma palavra, o que significa baca, o que significa Jerezim ou alguma coisa assim, tudo bem que você vai procurar o significado. Mas você ficar lá procurando o esboço para pregar em cima do esboço da outra pessoa, não foi o Espírito Santo que te revelou. Você já pegou aquilo de outra pessoa. Já chegou vez, irmão, muito tempo atrás, que eu fui inventar de fazer isso aí. Tipo assim, eu li o texto, né? Mas aí eu botava lá, Oséias 2, por exemplo. Aí apareceu um monte de textos de vários sites, de várias pessoas pregando. Só que eu senti no meu coração que Deus não se agrada daquilo. E Deus não está se agradando. Então o que eu fiz? Eu comecei a ler a palavra de Deus e Deus me dava a palavra. Tipo assim, às vezes eu lia a palavra, mas eu não entendia, eu não sabia nem o que é que Deus queria que eu falasse. Mas quando eu chegava na igreja, pela misericórdia, Deus me dava entendimento da palavra. Eu não sei como, mas as palavras vinham na minha cabeça e eu ia falando. Às vezes, assim, vinha uma palavra para me pregar, mas eu não sabia nem como é que eu vou pregar essa palavra aqui, que eu não estou entendendo nada. Mas eu falava, Deus, eu não estou entendendo nada, Deus. Meu Deus, como é que eu vou pregar isso aqui se eu não sei o que é? Mas assim, na hora da palavra, Deus dava sabedoria. Deus me dava outros versículos, Deus me dava outro capítulo, Deus me dava outras palavras. E aí Deus pregava aquela palavra, tá bom? É um conselho que eu te dou. Eu não tenho curso de nada de teologia, eu não tenho curso de nada mesmo, entendeu? E assim, ó, quando você não tem o dom da palavra, eu já vou entrar no texto, tá? Calma um pouco. Quando você não tem o dom da palavra, você não entende. Você não consegue entender, assim, para pregar no caso, né? Às vezes você não tem o dom, mas o Deus te dá sabedoria e você consegue entender a palavra. Mas às vezes, para você pregar, você não consegue entender. Tipo, você lê aqui, Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Foi aquele caso de Onã que derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E isso que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus venha matar ele. Porque ele não queria dar descendência ao seu irmão. Aí você lê isso aqui e você não entende nada. Deus te dá aqui uma palavra sobre tal assunto dentro desses 2 versículos aqui. Você não entende nada. Mas você pode não ter o dom da palavra e pedir que Deus venha te dar entendimento dessa palavra que você entende. Entendeu? Mas quando você recebe o dom da palavra de Deus, automaticamente você entende o que está escrito.